Irmãos, a mensagem que eu quero trazer aqui hoje é para você que está se sentindo cansado e muitas vezes acha que a sua fé não tem sido bastante. É como se você estivesse enfrentando um gigante e a sua fé parecesse assim, tão pequenininha. Olha, eu vou trazer um ponto de vista aqui hoje que você nunca ouviu falar, eu acho. Eu acredito muito que essa mensagem aqui vai abrir a sua visão sobre como funciona o mundo espiritual. Como que as coisas funcionam? A partir do momento que você ora, a partir do momento que você entrega nas mãos de Deus, será que Deus, Ele realmente vai responder da maneira que você esperava? Irmãos, deixa eu trazer aqui uma breve ilustração. Vamos imaginar que você plantou uma sementinha na terra. Aí no dia seguinte você volta lá, não apareceu nada. Aí você volta em 2 dias, depois de uma semana e não aconteceu nada. Aí naquele momento você pode pensar assim, será que essa semente não vai vingar? Será que a terra não é boa? Irmãos, da mesma forma a gente trata a nossa fé. A gente acha que só porque nós oramos com fé, só porque nós estamos fazendo tudo o que é certo, Deus ele vai responder do nosso jeito, da nossa maneira. Mas assim como aconteceu com essa sementinha, Deus na verdade está trabalhando nos bastidores. Por quê? A sementinha, ela está ali debaixo da terra e a gente se esquece que naquele lugar escuro, naquele lugar ali fechado, na verdade a raiz ela está se aprofundando, ela está se fortalecendo, ela está buscando a água para fortalecer aquela planta quando ela finalmente nascer. E você não enxerga isso, você não percebe, não está sendo visto com os olhos naturais, mas está acontecendo, certo? Da mesma forma, muitas vezes nós achamos que Deus nos abandonou só porque Ele não nos respondeu da maneira que nós queríamos, no nosso tempo, do nosso jeito. Irmãos, eu nunca me esqueço da maior lição que eu recebi de Deus, uma vez quando um tio meu estava muito doente. Eu orei por eles, irmãos, assim, com toda a minha fé. Eu era novo convertido, eu tinha acabado de ir para os caminhos de Deus, tinha entregado minha vida a Jesus, e eu estava assim naquele primeiro amor, sabe? E eu falei para toda a minha família que o meu tio seria curado. Eu orei por ele, irmãos, eu levei ele na igreja, eu chamei o pastor para ir lá em casa, o pastor orou por ele. Irmãos, ele até demonstrou sinais de melhora. É verdade, durante 1 dia, 2 dias, parecia assim que ele estava 100% curado. Mas infelizmente ele acabou partindo. Infelizmente para nós, né? Porque na verdade não era o plano de Deus e Deus sabe o que é melhor. Irmãos, depois que ele partiu, eu confesso, eu me senti tão frustrado. Eu me senti envergonhado porque eu tinha falado para todo mundo que ele seria curado por Jesus Cristo. Irmãos, aquilo para mim foi um balde de água fria tão grande. Mas hoje eu agradeço ao Senhor porque foi uma grande lição que eu aprendi. Eu aprendi que Deus, Ele não quis curar o meu tio da maneira que eu pensava, mas na verdade a alma dele foi curada. Ele nasceu de novo, ele fez a oração de entrega, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Irmãos, existe maior milagre do que esse? Existe? Fala para mim. Irmãos, Deus ele está querendo povoar o céu. Ele não tem interesse aqui nessa terra, porque o próprio Jesus disse, eu vou para preparar um lugar para vocês, porque o meu reino não é dessa terra. Esse mundo, irmãos, ele está contaminado pelo pecado. E a Bíblia diz que vai surgir um novo céu, uma nova terra. E não vai haver mais o pecado, a dor, a tristeza, o sofrimento, a saudade. Não vai ter nada disso mais. Então, irmãos, muitas vezes, sabe o que eu percebo? Nós cristãos, nós perdemos a noção daquilo que nos aguarda lá na frente. A gente perdeu a fé, a esperança na ressurreição, sabe? A gente tem que voltar a sonhar, irmãos, com as coisas eternas, com aquilo que Deus realmente valoriza e prioriza. Eu sei que Deus, Ele tem o melhor para nós nessa terra, porque a Bíblia diz isso. Lá em Isaías capítulo 1 diz que se nós quisermos e ouvirmos ao Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, Deus tem o melhor para nós aqui nessa terra, mas o nosso coração tem que estar nas coisas do alto, amém? O nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa motivação tem que estar sempre voltado para aquilo que é eterno. Irmãos, eu vou trazer uma mensagem aqui hoje que vai falar tanto ao seu coração, e eu não quero que você fique triste ao final dessa mensagem, porque na verdade é uma mensagem de esperança. Então fique comigo até o fim, eu vou te explicar tudo o que a Bíblia vai nos ensinar aqui hoje, e eu peço que você se inscreva no meu canal, ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas para que você receba aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar todo dia, então venha participar comigo.
Irmãos, hoje eu quero tocar aqui num assunto muito delicado. Eu sei que é um daqueles assuntos que a gente evita conversar com as pessoas, a gente não toca nesse assunto porque realmente é desconfortável. A verdade é que a gente aprendeu uma matemática da fé que não funciona muito bem na vida real. A gente ouve falar que se nós tivermos fé, nós vamos mover montanhas. Se nós formos fiéis a Deus, Ele vai nos livrar de todo o mal. Mas aí, irmãos, a gente sabe que nesta vida tudo pode mudar, nada está debaixo do nosso controle. Aí de repente chega uma doença, ou então vem uma frustração, vem uma tristeza, ou a resposta não vem. E aí a gente se pergunta, onde foi que eu errei, não é verdade? E se eu te falar que o fato de não ter vindo uma cura, um milagre, aquilo que você tanto pediu, na verdade pode ser um propósito de Deus que é muito maior do que você imagina? Irmãos, para isso eu quero ler com você a história de um homem chamado Epafrodito. Eu sei que é um nome complicado, mas esse personagem da Bíblia, irmãos, ele não é um homem qualquer. Ele era um guerreiro da fé e o apóstolo Paulo descreve ele como meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então, Epafrodito era um parceiro no ministério de Paulo e a Bíblia mostra que ele deixou a sua casa, a sua família, a sua cidade para viajar e levar uma oferta da igreja de Filipos para ajudar Paulo, que estava preso em Roma. Aí você imagina a coragem e a dedicação desse homem. Ele estava literalmente servindo a Deus no meio da sua missão, correndo risco de vida, porque naquela época tinha uma perseguição ferrenha, tanto é que Paulo estava preso. E sabe o que aconteceu com ele? Será que ele foi abençoado com saúde, com prosperidade por ser um homem tão fiel? Irmãos, não foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que ele ficou doente. E não foi uma gripezinha não, ele ficou à beira da morte. Agora pensa comigo numa coisa, Paulo era o apóstolo que Deus estava usando para curar enfermos, ele chegou até a ressuscitar mortos, irmãos. Teve um rapaz que estava ouvindo a sua pregação, sentado numa janela, e ele caiu da janela lá embaixo. Quando ele caiu, ele morreu na hora. Paulo então chegou lá, orou por ele e ele ressuscitou. Irmãos, pensa comigo numa coisa, Paulo que estava ali, do lado do seu amigo, com certeza orou por ele e de repente esse homem aqui quase morreu por causa da sua doença. É claro que a gente pensaria assim, esse homem foi curado na hora, porque o poder de Deus estava ali na vida de Paulo. Mas irmãos, olha só o que está escrito em Filipenses capítulo 2, o versículo 27. Olha o que Paulo disse. De fato, ele esteve doente à beira da morte, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha isso aqui, irmãos. Eu não sei se você reparou, mas Paulo, ele não falou assim, a nossa fé curou esse homem. Ele também não disse isso aqui, nós repreendemos a doença e a doença saiu na mesma hora. Mas Paulo simplesmente falou, Deus teve misericórdia dele e ponto final. Ou seja, foi um ato da pura e soberana misericórdia de Deus que aquele homem sobreviveu. A doença foi real, o risco de morte foi real e a sobrevivência daquele homem foi um presente da graça de Deus, não foi resultado da fé daqueles homens. Isso aqui, irmãos, derruba aquela teologia de barganha, sabe? Aquela ideia de que a nossa fidelidade obriga Deus a agir da forma que a gente quer. Irmãos, Epafrodito era um homem fiel, ele estava no centro da vontade de Deus e mesmo assim ele ficou tão doente que ele quase morreu. E aí a gente se questiona, por que isso aconteceu? Irmãos, a verdade é porque muitas vezes Deus, para tratar com a nossa alma, Ele usa um leito de enfermidade, Ele usa uma decepção com alguém, Ele usa uma perda financeira, Ele usa qualquer coisa que for necessário, irmãos, para tratar conosco. Não quer dizer que tem algo de errado com a gente, mas quer dizer que Deus quer nos refinar, assim como o ouro é refinado no fogo, entende? E Deus permite sim, irmãos, Deus é Deus, quem somos nós para questionar Ele? Deus permite a dor no corpo para curar o orgulho, a impaciência, aquela autossuficiência, sabe? Tem pessoas, irmãos, que não se dobram, tem pessoas que não reconhecem que elas precisam realmente de Deus. É claro que elas podem até orar, mas aquilo é da boca para fora. E é somente no deserto, é somente na provação que a pessoa começa a realmente entender que ela não tem o controle da sua própria vida. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu confesso que eu acho isso aqui muito confuso, porque um homem de Deus, um profeta que fazia milagres, se ele morrer doente, isso não anula o poder de Deus? Irmãos, pelo contrário, isso na verdade mostra que Deus é soberano.
E eu quero te provar isso agora, mostrando um outro caso ainda mais chocante. E você vai ficar impressionado de ver como Deus está no controle de tudo. A história é sobre o profeta Eliseu. Lembra dele? Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias, um homem que recebeu a porção dobrada do espírito dele. Só para você ter noção, Eliseu abriu o rio Jordão com a capa dele, ele purificou as águas de uma cidade, ele multiplicou o azeite de uma viúva, ele ressuscitou o filho de uma mulher sunamita e ele curou Naamã, que era um general da Síria que tinha lepra. Eu acredito que você já deve ter ouvido o testemunho dele. Naamã mergulhou 7 vezes no rio Jordão e a sua pele, que era toda assim, cheia de feridas abertas, se tornou como a pele de um bebê. Tudo porque Eliseu foi usado por Deus dando a instrução. Se ele mergulhasse 7 vezes, seria completamente curado. Então, irmãos, o currículo de milagres de Eliseu é impressionante. Ele era um canal direto do poder de Deus aqui na terra. E sabe como é que esse homem terminou os seus dias? A Bíblia fala de uma maneira muito clara, irmãos. Lá em 2 Reis, capítulo 13, o versículo 14, diz assim, Eliseu ficou doente da enfermidade da qual ele morreria. Espera aí, será que é verdade isso que a Bíblia está falando? O homem que curava todo mundo, o homem que tinha autoridade sobre a vida, sobre a morte, porque ele era muito usado por Deus na sua geração, de repente ele morreu doente? Irmãos, é isso mesmo. E aqui fica uma lição para nós. Se a cura fosse uma obrigação de Deus para quem tem fé, Eliseu com certeza seria o primeiro da fila a ser curado. Irmãos, mas não foi isso que aconteceu. Mas será que no fim da vida desse homem, a fé dele se esmoreceu? A fé dele acabou? É claro que não, irmãos. A questão é que a enfermidade, na verdade, ela fortaleceu a fé daquele homem. Irmãos, tudo depende do nosso ponto de vista. Tudo depende da maneira da gente enxergar as coisas que acontecem com a gente. Eu não sei por que eu estou trazendo essa palavra hoje, mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que muitos de vocês têm parentes que estão enfermos. Eu não estou aqui dizendo que Deus não vai curar. Na verdade, nós vamos orar daqui a pouco, tá bom? Eu creio que Deus pode sim fazer um milagre sobrenatural e o que depender de nós, nós devemos crer até o último minuto, até o último momento. Eu já vi vários testemunhos, irmãos, de Deus assim, revertendo quadros, de Deus ressuscitando aquilo que já estava morto e trazendo de volta aquela esperança. Então, Deus pode fazer qualquer coisa, mas o que eu quero te mostrar nessa mensagem aqui é que até mesmo homens e mulheres de Deus, eles passam por provações, por dificuldades. E a prova de que a doença de Eliseu não foi um sinal de abandono ou até mesmo a falta de poder está no que acontece depois da morte dele. É uma das cenas mais incríveis da Bíblia, irmãos. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 13, o versículo 21, diz que alguns homens estavam enterrando um defunto e de repente eles viram um bando de inimigos se aproximando. E na pressa eles jogaram o corpo daquele homem morto na primeira sepultura que eles viram, que por acaso era a sepultura de Eliseu. E no mesmo momento em que o corpo do defunto tocou os ossos do profeta, aquele homem ressuscitou e se levantou. Olha que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Pensa comigo numa coisa aqui. A doença levou o corpo de Eliseu, certo? Mas ela não conseguiu tocar na unção que estava sobre a vida dele. Então a enfermidade foi o modo que Deus usou para levar ele para a glória. Mas aquilo não invalidou o propósito dele aqui na terra. Mesmo morto, ele era um canal de bênção, ele era um canal de vida. E Deus estava mostrando que o poder dele é tão grande que ele ultrapassa a barreira da morte, da doença e até mesmo da nossa lógica. Irmãos, eu acredito que quando um cristão, quando alguém que nasceu de novo, essa pessoa morre, ela parte dessa terra, ela continua sendo usada pelo Senhor. A Bíblia diz que muitos, mesmo já mortos, eles continuam falando. E o que a Bíblia quer dizer com isso, irmãos? Que o testemunho continua vivo. Deus continua usando esses exemplos de homens e mulheres do passado. Até mesmo você que tem um parente que já foi embora, talvez uma mulher de oração, talvez a sua mãe, o seu pai, eram pessoas de Deus. O testemunho deles continua falando para nós hoje. Amém? Não fique pensando que a morte é o fim. Irmãos, a morte na verdade é o começo de algo grande e poderoso que Deus está fazendo na eternidade. E um dia nós vamos reconhecer isso com total clareza. Nós vamos ver que realmente esse corpo nos prendia, esse corpo nos limitava. Mas quando tivermos o nosso corpo glorificado, quando estivermos com Jesus para todo sempre, irmãos, toda lágrima será enxugada,
Deus vai trazer uma alegria eterna sobre nós. Amém? Então, eu poderia citar exemplos de homens e mulheres da Bíblia aqui que passaram por grandes aflições, mesmo sendo fiéis. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E eu até me lembrei aqui agora de um outro exemplo em que o apóstolo Paulo viveu na prática o fato dele orar pelas pessoas e muitas vezes Deus não curar. Isso pode acontecer também, entendeu, irmãos? Tem uma passagem lá no livro de Timóteo em que ele fala algo muito interessante. Ele diz assim para Timóteo: eu deixei um homem chamado Trófimo e ele está doente em Mileto. Irmãos, aqui a Bíblia não fala se Paulo orou por ele ou não. A Bíblia só diz uma coisa: a doença aconteceu e a vida seguiu. Esse homem permaneceu doente. E aí fica essa questão que muitas vezes a gente sofre por falta de conhecimento, por não entender o trabalhar de Deus, a maneira como Deus age. A gente se frustra, não é verdade? Mas eu estou aqui para te dizer hoje, Deus não se esqueceu de você. Talvez você está ouvindo essa mensagem aqui no leito de hospital. Talvez você se sente abandonado, você acha que pelo fato de você ter orado, jejuado, ter servido na igreja há tantos anos, isso faz com que você tenha que ficar livre das aflições desse mundo. Mas irmãos, o próprio Cristo passou por tantas coisas, não é verdade? E muitas vezes a gente acha assim, o meu problema é o maior de todos. Não, irmãos, Jesus enfrentou coisas terríveis, mas ele perseverou e ele mesmo disse para nós: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. Glória a Deus. Entendeu a mensagem de hoje? Então, eu quero muito que você escreva aqui no comentário: Deus falou comigo hoje, eu precisava dessa palavra. Aleluia! Então nós vamos orar agora, nós vamos crer no milagre, nós vamos principalmente entregar nas mãos de Deus o nosso futuro, a nossa vida, a vida daqueles que a gente ama. E no final da oração eu peço para que você compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos compartilhar, irmãos, porque tem muita gente precisando de uma palavra como essa, tá certo? Vamos orar então, feche os seus olhos. Eu quero começar agora esta oração, mas ore também de todo o seu coração. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter nos alimentado, por ter trazido respostas de oração, aleluia. Pai, eu creio que o Senhor respondeu muita gente aqui hoje. O Senhor abriu a mentalidade, a nossa visão e principalmente o nosso entendimento. Pai, obrigado, meu Deus, porque muitas vezes o Senhor fala não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir para aumentarmos a nossa fé, para amadurecermos na fé. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Essas pessoas, Pai, que muitas vezes se sentem como uma terra seca. Essa pessoa parece que ora, ela busca, ela jejua, mas ela só encontra o silêncio. Quantas pessoas, meu Pai, estão olhando agora para um diagnóstico médico, para uma dor na alma, para um problema que parece que nunca se resolve, e elas ficam se perguntando: onde está o Senhor? Por que o Senhor não responde de forma imediata? Por que o Senhor não faz aquilo que nós pedimos? Oh, meu Pai, ministra no coração dessas pessoas agora. Sopra sobre elas, meu Pai, a Tua presença, a Tua força, o Teu poder. Mostra, Senhor, que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Mostra que o Senhor está no meio dessa tempestade. Pai, nós Te pedimos perdão porque muitas vezes nós tentamos barganhar contigo. Nós exigimos provas, sinais para podermos crer. Pai, nos perdoe, Senhor, a nossa fé é pequena demais. Quantas vezes, meu Pai, nós queremos ter a fé de Jó, que mesmo perdendo tudo, ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas em vez disso, Pai, nós ficamos reclamando, a gente duvida, a gente murmura. Por isso eu Te peço, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia da nossa vida. Pai, nesse momento eu repreendo todo o espírito de incredulidade, toda seta de dúvida que o inimigo tem lançado na mente dos Teus filhos. Que toda voz que diz assim: Deus te abandonou, a sua fé não é suficiente, você pecou e por isso está sofrendo, eu repreendo essas vozes agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, a Tua palavra nos garante que nada pode nos separar do Teu amor, nem a tribulação, nem a angústia, nem a enfermidade e nem mesmo a morte. Por isso eu Te exalto, meu Deus, porque a nossa esperança está em Ti. O Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para libertar. E nesse momento, meu Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos.
Se houver uma pessoa enferma agora, que o teu poder restaurador alcance cada célula, cada órgão, trazendo vida, trazendo saúde. Eu repreendo toda doença agora. Câncer, saia do corpo dessa pessoa agora em nome de Jesus. Dor de cabeça, dor na coluna, problemas de locomoção, problemas nos órgãos internos, em nome de Jesus, seja curado, seja liberto dessa enfermidade. Oh, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida desses que estão enfermos na alma. Quantos agora, Senhor, estão tristes, estão abalados, estão cansados de enfrentar a vida, estão sobrecarregados, cansados de sofrer. Pai, enche o coração deles com a Tua paz, com a Tua presença. Senhor, faz um milagre, Senhor. É pela Tua graça, não é pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, mas é pela Tua graça que nós somos salvos e transformados. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, se você pela primeira vez deseja realmente entregar o seu coração a Jesus, você reconhece que Ele é o teu Salvador e você quer estar com Ele por toda a eternidade, e você já se arrependeu dos seus pecados, então faça essa oração comigo. Repita essas palavras e vamos orar juntos. Eu creio que Jesus agora está olhando para o teu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu entrego a minha vida, a minha dor, o meu futuro nas Tuas mãos. Me perdoa, me limpa, Senhor, me transforma e me salva. Eu Te peço perdão por todos os meus pecados e eu creio que o Senhor morreu na cruz por todos eles, mas ressuscitou para me dar a vida eterna. Então escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero estar contigo todo dia e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu renuncio todas as religiões, eu renuncio tudo aquilo que me afasta de Ti. Eu Te entrego de corpo e alma e espírito. Jesus, a minha vida é Tua. Aleluia. Oh, meu Pai, receba esta oração, Senhor. Receba esta oração que foi feita de todo o coração. Que o Senhor, meu Pai, possa transformar cada área da vida dessa pessoa que se entregou agora. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.